Vos saúdo, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor. Meus amados irmãos internautas que estão nos assistindo nesse momento, a nós iniciarmos a escola bíblica com uma oração. E a escola de hoje pede para que a igreja ore, para que nós tenhamos mais entendimento sobre a palavra. E nesse momento eu gostaria de convidar nosso presbítero Ricardo a estar fazendo essa oração. Querido Deus eterno Pai, quero lhe agradecer por esse momento, ó Pai, estamos aqui em Tua presença. Em nome de Jesus eu lhe suplico, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra, ó Pai. Abre, Senhor, a nossa mente, ó Pai, para podermos entender cada vez mais de Ti. Nos ajuda, Senhor, a trilhar os Teus caminhos, ó Pai, e andar com sabedoria, Pai, nessa terra. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais a sermos mais fiéis a Ti. E nos ajuda, Senhor, a andar nesse mundo, ó Pai, sem nos sujarmos a todo instante, ó Pai. Desde já agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa lição de hoje, são 3 hinos sugeridos, mas nós vamos louvar o nosso Senhor com um hino, para nós darmos mais tempo para a palavra do Senhor. Convido a amada igreja, nossos irmãos que estão nos assistindo, a abrir as suas harpas no hino de número 259, 259. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvemos ao nosso Senhor. Creio eu na Bíblia, o livro do Senhor, pois de Jesus Cristo mostra o doce amor. Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Creio eu na Bíblia, ensina-me a cantar cantos de vitória e de amor sem par. Lindas melodias eu cantando vou, porque redimido pelo sangue estou. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Só a Santa Bíblia a santidade dá, este dom de Cristo prometido já. Todos os que buscam plena salvação, essas bênçãos só em Cristo acharão. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Lemos hoje a Bíblia para todo pecador, para que encontre Cristo Salvador, sendo sua vida livre de pecar. O divino livro ele vai honrar. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para mim a Bíblia é o maná dos céus. Mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia graça divinal. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Então nós vemos esse hino já falando sobre a Santa Bíblia, sobre a Palavra de Deus. E a lição de hoje é uma lição maravilhosíssima. Louvado seja o teu nome. Lição 11, 14 de junho de 2020, cujo tema nos fala: celebrando a Palavra de Deus.
Louvado seja o teu nome. Texto áureo. Texto áureo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 5. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Temos o objetivo da lição. Essa lição de hoje tem o objetivo de identificar as características do Salmo 119. O segundo objetivo, apresentar a qualidade das Escrituras. E o terceiro objetivo, mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. O Salmo que foi escolhido pelo nosso escritor, louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, escritores desse campo de Madureira, e tem editado revistas maravilhosas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Temos um trimestre grandemente abençoado, e o salmo que foi escolhido foi o Salmo 119, alguns versículos que nos diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo o seu caminho, observando segundo a sua palavra? Enquanto os príncipes se caluniavam e levavam contra mim, o meu servo, nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os teus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Louvado seja o teu nome. Nós vemos esta palavra maravilhosa em que o escritor começa chamando a igreja, o povo de Deus, a celebrarem a palavra de Deus. Vemos celebrar significa comemorando, festejando, enaltecendo. Então, meus amados irmãos, essa lição de hoje vem nos alertar a buscarmos mais esse livro santo, essa palavra maravilhosa que Deus deixou para a sua amada igreja, para nós andarmos conformidade à sua palavra. Nós vemos aqui o texto áureo, que fala já de início, no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós estamos pautados na palavra do nosso Senhor, nós não andamos por caminhos errados, andamos enxergando a verdade, não vamos andar em qualquer lugar, porque ela nos alumia, ela nos dá entendimento para nós andarmos em conformidade do querer do Senhor, do nosso Senhor. A verdade aplicada, os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós vemos a necessidade de nós buscarmos cada vez mais viver a palavra de Deus. Nosso alicerce é esse livro santo, não é? Nós temos que estar buscando sempre a leitura da palavra de Deus, sempre estar pautado nesse livro santo. Por isso, é um dos nossos historiadores, o homem que marcou a história da igreja, Martinho Lutero. Martinho Lutero, o seu pai queria que ele fosse doutor, advogado,
E ele falou: não, pai, eu quero aprender sobre a lei do Senhor, quero buscar o Senhor. E o pai não queria, mas ele conseguiu ficar internado em um convento para estudar a palavra do Senhor. E ele, por algum tempo, ficou buscando o Senhor, conhecendo a palavra de Deus. Chegou até ser bispo naquele momento. Ele começou esse movimento da reforma, foi no século XVI, mas ele não concordava com as doutrinas de Roma. Ele estava ali, mas observava a palavra de Deus. Eles queriam impor leis que não eram bíblicas, coisas que não eram da palavra de Deus. Por isso, conforme fala a verdade aplicada, o crente, o povo de Deus, tem que estar alicerçado na palavra de Deus. E ele fez 95 teses contra aquela doutrina, aquele papado na época, não é? Declarando que estavam erradas aquelas leis, porque a salvação não é vendida. A salvação nosso Senhor nos deu pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor. E eles estavam querendo fazer leis, aliás, fizeram algumas leis vendendo indulgências, né? E você comprava aquelas cartas, colocava aquelas moedas na Basílica de Roma, né? E isso contrariou Martinho Lutero. Então, por isso ele iniciou esse grande movimento para que esse livro santo, a Bíblia Sagrada, pudesse estar em nossas mãos. Porque anteriormente, só quem tinha a Bíblia era só os ministros, os bispos, e o povo não podia participar. Então eles criaram várias leis que não estavam de acordo com a santa palavra. Então nós louvamos a Deus pela vida desses homens, né, que lutaram para que hoje nós tivéssemos esse livro santo em nossas mãos. Louvado seja o teu nome. Agradecemos ao nosso Senhor pela vida desses homens, desses guerreiros que lutaram para que nós possamos ter esse livro maravilhoso, esse livro que é tudo em nossas vidas, né? Esse livro santo, a palavra de Deus, ela é tremendamente. Nós vemos, meus amados irmãos, a necessidade de nós lermos. Por isso que o escritor, ele colocou aqui leituras complementares. Durante a semana, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, medite nesses versículos grandiosos que estão escritos aqui na lição. Cada lição tem os versículos para que nós possamos meditar cada dia da semana até chegar no domingo para nós termos uma conclusão melhor. Nós vemos aqui a 30, versículo 8. Que coisa maravilhosa, né? Os estatutos de Deus são eternos. Louvado seja, são eternos. Os livros contemporâneos, escritores, fazem alguns livros, publicam. Por algum tempo eles fazem algum sucesso, mas de repente somem, são esquecidos. Mas esse livro santo, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Essa palavra de Deus, ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. É o versículo da segunda-feira. Na terça, nós vamos ler em Isaías 65:16, que nos fala que a palavra de Deus revela a natureza de Deus. Coisa grandiosa, né? Então, vemos a palavra de Deus. Nós vamos ver na frente, eu estou lendo aqui os versículos, mas nós vamos entrar nas partes da lição. Na quarta-feira nós temos o versículo de Mateus 24:35. O nosso Senhor Jesus, o Senhor dos senhores,
Ele falando: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa palavra ela se cumpre de capa a capa. Passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então nós vemos, meus amados irmãos, a necessidade, nós como povo de Deus, como a igreja de Cristo, estarmos alicerçados, buscando cada dia a palavra do Senhor. Ela tem respaldo para todos os minutos de nossas vidas. Cada dia a palavra de Deus ela fala conosco. O nosso andar, o nosso caminhar, aleluia, tem ensinamentos para todos os momentos de nossas vidas. Na quinta-feira está indicado o versículo João 14:6. Esse versículo eu guardei ele no meu coração desde da minha carreira inicial no Evangelho de Cristo. Foi algo tremendo, maravilhoso. Eu andei por alguns lugares errados, lugares que não falava dessa palavra santa. E um dia eu fui visitar, uma irmã já passou para o Senhor, e isso há uns 20 anos atrás. Esse versículo eu guardo ele no meu coração, porque foi onde iniciou a minha conversão. João 14:6, onde o nosso Senhor falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! E eu estava sentado ali no banco, o Espírito Santo de Deus falou 3 vezes comigo. Por isso eu tenho esse versículo guardado no meu coração e peço ao nosso Senhor nunca esquecer dele. E o Espírito Santo de Deus falou, e a partir daquele momento, de 20 anos atrás para cá, eu não saí mais desse lugar. Caminho, verdade e vida. O que é que você quer mais, não é? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, algo grandioso. Na sexta, nós temos 1 Pedro 1:23. A palavra de Deus é como semente. Aleluia! E fala que a palavra de Deus é como a semente, coisa grandiosa. Nós devemos semear. Por isso que nós temos que estar pautados nas Sagradas Escrituras, nessa palavra linda. Louvado seja o Senhor. A própria palavra fala: você vai colher o que você semeia, não é? Se você semear uma laranja, você não vai colher um caju, uma jaca, você vai colher laranja. Então isso, nós temos que semear esta palavra santa, palavra nos fala algo maravilhoso. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que faz a vontade. Por isso, meus amados irmãos, que nós temos que buscar cada dia esta palavra maravilhosa, fazer a vontade do Senhor, para que nós possamos. O povo de Deus não morre, ele passa para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passa aguardando aquele dia, aquele grandioso dia em que ser transformados em corpos incorruptíveis e viver para a eternidade com o nosso Senhor. Por isso nós, o povo de Deus, esta palavra santa. Esses são os versículos. Eu estou fazendo assim um resumo breve, porque deve ser estudado em casa com carinho durante a semana, para que no final da semana nós viemos aqui fazer essa conclusão maravilhosa, conforme nós estamos fazendo hoje online. Creio que em breve nós vamos estar ao vivo, glorificando esse Deus maravilhoso juntamente com a igreja. Então nós vemos aqui a introdução da nossa lição, que nos fala: o Salmo 119 revela a importância de conhecer
meditar e seguir a palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor. E qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Então nós vemos aqui essa introdução maravilhosa. E a parte 1 da nossa lição nos fala assim, um salmo sobre a palavra de Deus. Este gigante salmo é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender os efeitos da palavra de Deus para a vida do homem. Contém ensinamentos profundos a serem meditados diariamente. Louvado seja o teu santo nome, né? Lição maravilhosa desse salmo que tem 176 versículos. Ele contém 176 versículos falando a respeito da palavra de Deus. Um salmo grandiosíssimo, em que o salmista, nós chamamos até de salmo acróstico, a parte 1.1. O salmo 119 é um acróstimo da modalidade abecedário. Quer dizer, abecedário, ABC é nosso, mas aqui abecedário é hebraico. O salmista organiza os 22 estrofes, dividindo em conformidade com as letras do alfabeto hebraico, segundo a nota da Bíblia de estudo NVI. Então o salmista ele faz uma divisão nesse salmo de 119 de 22 estrofes, usando as letras do alfabeto hebraico. É algo maravilhoso. O autor desse salmo tinha um tema que enchia a alma tão grandiosa como a própria vida, que abrangeria o comprimento, a largura e profundidade de andar das pessoas com Deus. Não bastaria isso, nada menos que todo o poder da linguagem e desta abecedário era um símbolo apropriadíssimo. Os 3 primeiros e os 3 últimos versículos foram projetados para serem expectativamente a introdução e a conclusão da presente obra literária. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, o salmista provavelmente deve ter sido Esdras no tempo dessa escrita. E ele, um amante da palavra do Senhor, ele fez esse salmo acróstico, dividindo em 22 partes, com letras do alfabeto humano. E ele, coisa maravilhosa, usou os 3 versículos desse salmo 119 como introdução. Olha que coisa grandiosa. E os últimos 3 versículos como conclusão. Que coisa maravilhosa. Que nos diz assim a palavra do Senhor nos 3 primeiros versículos do Salmo 119. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado os que guardam os seus mandamentos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aí, meus amados irmãos, a introdução grandiosa desse escritor do Salmo 119. Louvado seja o teu nome. E a conclusão dos últimos 3 versículos, que nos fala assim: tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajuda-me
nos teus juízos. Descarregue-me a ovelha perdida. Busquei o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Aleluia! Que conclusão maravilhosa. Uma coisa que não devemos nos esquecer de estar sempre guardando essa palavra santa em nosso coração, os seus mandamentos. Nesse salmo, o salmista, no versículo 9, ele fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui nós vemos a conclusão desse Salmo 119, guardei os teus mandamentos. Então, meus amados irmãos, nós como servo do Senhor, temos que buscar cada vez mais, buscar essa palavra grandiosa. Louvado seja o teu santo nome. Vamos dar continuidade aqui. Nós vemos a necessidade, parte 2, a lei e o testemunho. Que coisa maravilhosa, né? A palavra lei, Torá, ou para nós o Antigo Testamento, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar a palavra de Deus. E andam na tua lei do Senhor. A palavra de Deus é uma ordenança estabelecida por Deus, promulgada por Ele para regular a conduta do homem. Aquele que não observa sofrerão as devidas sanções. A segunda designação consiste em testemunho. Bem-aventurado os que guardam os seus testemunhos. A palavra de Deus promova os seus atos e a sua maneira de agir da prova da sua consistência. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, a necessidade de nós estarmos buscando a santa palavra a cada minuto de nossas vidas. Vemos que ela nos ensina a cada dia como caminhar, né? Como nós somos designados, e fala que bem-aventurado é o homem que lê, né, em Apocalipse, no livro de Apocalipse 1:3, fala: bem-aventurado é o que lê, aleluia, o que está escrito nesse livro, e os que ouvem. Você é bem-aventurado. Se meu irmão, minha irmã, você não sabe ler, ouça a palavra do Senhor. Se você não sabe ler ainda, busque ouvir a santa palavra, porque você é um bem-aventurado. São felizes os que ouvem, os que leem este livro santo. É algo maravilhoso. Então nós temos, meus amados irmãos, que estar sempre buscando este livro santo. Em seguida, a palavra de Deus promove os seus atos e a sua maneira de agir de prova da sua existência. Ela promove os seus atos da maneira que nós vamos agir. Louvado seja o teu nome. Como nós devemos viver a cada dia, o que nós devemos fazer, não é? Aqui, em seguida, nós vamos ver a parte 2. A parte 2, algumas qualidades das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Qualidades maravilhosas, que nos fala assim: trata-se de um salmo que retrata o grande amor que o escritor tinha pela palavra de Deus. Ele procura descrever algumas qualidades das Escrituras que atestam sua excelência. Outros salmos enfatizam mais o caráter e os feitos do Senhor. Este destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la. Então nós vemos aí, ele destaca a importância de nós
observarmos, viver a palavra de Deus. Não basta só nós lermos, temos que colocar em prática, viver a santa palavra de Deus. Não é por isso que o salmista fala: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Por isso nós devemos viver essa palavra. Ela é uma palavra também justa, de justiça, não é? Parte 2:1. Louvado seja o teu nome, Senhor. Revela a justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a justiça, né? A justiça está ligada à ideia de legitimidade. O salmista afirma que os juízos de Deus não estão amparados apenas em legalidade, mas também em legitimidade. A legalidade de seguir determinados procedimentos. Já a legalidade fala de observar de determinados valores, podendo ter leis que seguem procedimentos, mas são observados os valores da sociedade em que foram inseridos. Não obstante, a lei do Senhor é justa. Ela expressa a bondade e a benignidade de Deus para com sua criatura. Ela visa ao bem de construir o caráter do ser humano e não a de destruir. Há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas, como o de certo estabelecimento pelo rei Dário, cujo pano de fundo consistia em uma trama para destruir Daniel. Nós vemos isso em Daniel, capítulo 6, no versículo 5 ao 9, que fala sobre essa drama, né, que os governadores, na época do rei Dário, no seu reinado, estava. Por isso, meus amados irmãos, que nós temos que estar buscando cada vez mais a palavra de Deus. Homens com intenções malignas foram ao rei Dário e vamos fazer um edito, senhor rei, que durante 30 dias não se faça petição a outro a não ser ao Senhor, nosso rei, porque ele sabia que Daniel era um homem temente a Deus e que orava a Deus 3 vezes ao dia. Um homem que procurava, aleluia, se distanciar do mal, sempre estava pautado na palavra do Senhor, orava ao nosso Deus 3 vezes ao dia. E os satrapas, quer dizer, os governadores, né, que estavam naquela província do rei Dário, colocaram isso no coração, fizeram plano e viam se achava ele alguma falta e eles não conseguiam encontrar defeito em Daniel. Aí já fizeram um plano diabólico lá: vamos fazer uma coisa contra a lei dele, vamos buscar se a gente pega. E fizeram esse edito e o rei aceitou para que eles pudessem condenar Daniel. Mas Daniel continuou firme, aleluia, buscando ao seu Deus em oração. 3 vezes orava, naquela porta, janela aberta para Jerusalém. E eles viram que Daniel continuava sendo sincero, honesto ao nosso Deus, se desviando do mal, e foram até o rei Dário e fizeram, você conhece essa história muito bem, né? E fizeram aquele rei prender Daniel. Não era nem da vontade do rei Dário, ele gostava muito de Daniel, mas conforme foi escrito o edito e o rei assinou, né, com seu anel, selou o edito, teve que colocar Daniel na caverna. Então, meus amados irmãos, o dever, por isso nós, a Igreja de Cristo, temos que vigiar, estar sempre pautado, buscando o Senhor, essa palavra maravilhosa que tem respaldo para todos os momentos da nossa vida. As Sagradas Escrituras é um livro fiel, fidedigno, aleluia. Essa palavra, como nosso Senhor falou, passa os céus e a terra, mas elas não passarão. Então há necessidade de nós estarmos buscando cada vez mais esse livro santo,
esse livro maravilhoso, buscando a cada momento que ele tem respaldo para as nossas vidas, em todo momento da nossa vida. Aleluia, nosso Deus é justo. Esse livro santo, esse livro maravilhoso, ele é verdadeiro. Outros livros, se você pegar aí uma história de um dos grandes aí, você só vai ver falando só coisinhas boas. As coisas maus eles encobrem, não é? Mas esse livro não, ele fala a verdade. Se um líder falhou, ele fala: o líder falhou, louvado seja o teu nome. Nós vemos grandes líderes da palavra de Deus. O salmista mesmo, Davi, um dos maiores salmistas, falhou, mas na sua biografia foi apresentada a sua falta, para que nós possamos aprender. Aleluia. Moisés, muitos homens, Sansão e outros, mas a sua biografia, a palavra de Deus, ela fala a verdade. Temos que estar buscando, por isso, meus amados irmãos, temos que estar lendo a palavra de Deus, fazer, aleluia, nosso devocional. Meu irmão, minha irmã, faça um devocional da palavra de Deus, leia pelo menos um capítulo desse livro santo por dia, para que você possa viver bem. A verdade, glória a Jesus. Aqui na parte 2.2, fala que ela é doce. Olha que coisa maravilhosa, a palavra de Deus é doce. Outra qualidade da lei do Senhor é que ela é doce. A lei do Senhor não é amarga, azeda, ácida. A lei do Senhor traz contentamento, alegria. Ela não traz peso, mas alívio. Outros trechos bíblicos mencionam a doçura do mel aplicado à palavra de Deus. Isto nos faz lembrar da alegria de termos a palavra de Deus em nossa boca, assimilando-nos com conteúdo e louvores ao Senhor com a sua palavra. O amargo pode se referir aos pecados ocultos revelados, a rejeição do mundo e a oposição ao que proclama a mensagem. Então nós vemos, meus amados irmãos, essa palavra de Deus, ela é doce, é maravilhosa para o servo, para a serva do Senhor, está contemplando. Vemos aqui no Salmo 119, versículo 103. Olha que maravilha. Glórias a ti, Senhor. 119, versículo 103. Louvado seja o teu nome, Senhor. Olha o que o salmista fala: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Louvado seja o teu nome. Ó, quão doces são as tuas palavras. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Meus amados irmãos, quando nós vivemos a palavra do Senhor, nós podemos dizer isso, que elas são doces. Quantas vezes nós estamos em casa, no trabalho, e a palavra vem se revelando a nós em nossos corações. Louvado seja o teu nome. Essa semana mesmo eu estava partindo o pão e veio aquela mensagem do Senhor, aquela doçura. Por isso que a palavra de Deus é doce. Eu estava partindo o pão e me veio a palavra do Senhor na ceia. Este é o meu corpo e é partido por vós. Louvado seja o teu nome. No momento, quando você, meus amados irmãos, está buscando a palavra do Senhor, a cada momento você vem a palavra de Deus em sua vida. Quando você guarda, procura fazer igual o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração. A cada minuto, aleluia, vai seguindo essas palavras em sua vida. Buscar. Louvado seja o teu nome. Eu estava procurando algo e a gente vem aquela palavra do nosso Senhor Jesus,
não é? Que coisa, que doçura. Você busca, aquele que busca, encontra. Aquele que se bate, aquele que bate, abre. Louvado seja. Então a palavra de Deus, ela tem respaldo para todos os minutos de nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, a importância de nós estarmos buscando fazer um devocional da palavra de Deus. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Ela é doce. Glórias a ti, Senhor. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui na 2 parte 3, verdade. Hoje, até já falei um pouco sobre isso. Nós vemos aqui coisa grandiosa. 2.3, o salmista declara ainda que a lei do Senhor é a verdade. A lei do Senhor não age em falsidade, é verdadeira, seus ensinamentos estão em conformidade com o fato, com a realidade, com aquilo que foi e será. A palavra de Deus revela a exata natureza de Deus. Aleluia! Revela os aspectos morais de Deus, revela a devida conduta que o homem deve ter, de modo que ao seguir a palavra do Senhor, não pisará em falso. Está em João 17, que nos ensina: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade de Deus foi revelada por Ele e por intermédio dela. Louvado seja o teu nome. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São palavras do nosso Senhor. Louvado Senhor dos senhores. Falando para você, meu irmão, você, minha irmã, que somos discípulos. Nesse momento aqui, ele estava orando pelos discípulos e os que viriam após aqueles discípulos, que somos nós. Essa oração é algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Nós vemos a palavra de Deus quando o nosso Senhor fala: em verdade vos digo. Ora, a palavra é verdade. Quando o nosso Senhor fala em verdade vos digo, isso demonstra a autoridade, a soberania de Deus. Para nós, ovelhas, servos e servos, se Jesus falasse a verdade, tudo bem, mas quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, isso demonstra, aleluia, a soberania de quem está falando desta palavra, que é a veracidade, algo grandioso. Louvado seja o teu nome. Por isso, meus amados irmãos, a necessidade de nós, como salmista, estarmos louvando, glorificando a Deus por esse livro santo, esse livro maravilhoso que está em nossas mãos. Hoje em dia, muitos de nós, às vezes, desprezamos esse livro santo nos bancos da igreja, vai para casa para quando voltar, mas esse livro é algo grandioso que você deve, meus amados irmãos, guardar com carinho, levar e trazer para a sua casa, estar meditando a cada dia nessa palavra maravilhosa. Vamos passar aqui para os benefícios, parte 3. Os benefícios das Escrituras. Que coisa maravilhosa. Tá. Nesse momento, eu quero fazer uma pausa aqui para nós darmos início na parte 3. Nós vamos ter uma reunião extraordinária hoje. E o nosso pastor convidou os nossos queridos amados irmãos a estar presente hoje às 4 horas aqui na igreja. O pastor José Cláudio, pastor Moacir, que vos fala, nosso evangelista Jorge Luiz, evangelista Milton, evangelista Cristiane Alanto, diaconisa Eliane e a evangelista Leila Márcia.
pastor, eu não entendi. Oi? Presbítero Moisés, Ricardo e Dionísio, né? Amém? Nosso presbítero, Diego. O primeiro aqui é presbítero Diego. Esses homens que têm transmitido esses cultos online, louvamos a Deus pela vida dos nossos presbíteros e têm se dedicado. Cada culto, cada escola dominical, não tem faltado. Então, meus irmãos, vamos orar por esses irmãos, abençoando com suas orações, intercedendo para que esses jovens, esses presbíteros do Senhor continuem essa grande obra. Então, aqui está o convite do nosso pastor. Também queremos convidar a nossa diaconisa, secretária Márcia Serafim, a estar conosco às 16 horas. 4 horas hoje estaremos juntos. E em seguida, a irmã Selma também, né? Vai surgindo o nome, né? Nossa secretária, nossa missionária Selma também, tá, Selma? Glória a Jesus. Que Deus abençoe, que a nossa liderança possa estar presente, porque nós estamos, aleluia, buscando ao Senhor para o aprimoramento da obra do Senhor. Essa reunião é para a honra e glória do nosso Pai, amém? Então vamos continuar aqui na lição, os benefícios das Escrituras. Que coisa maravilhosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Os benefícios. Quantos minutos? Nós vemos aqui, após analisar as qualidades da Escritura, é importante responder a seguinte questão: quais os benefícios dos que as creem, amam e obedecem à Escritura Sagrada? Liberdade. 3.1, liberdade. O salmista declara: e andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Louvado seja o teu nome. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que a palavra de Deus, ela nos liberta. O salmista falou: andarei em liberdade, porque ele conhece a palavra do Senhor. A palavra de Deus é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós não vamos ficar presos a doutrinas de homem, porque nós conhecemos a verdade desse livro santo. O salmista declara: e andarei em verdade, pois busquei os teus preceitos. Temos que buscar essa verdade maravilhosa. A palavra de Deus é algo maravilhoso. A palavra não passa. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Portanto, a palavra de Deus, ao ser recebida e obedecida, produz estabilidade. Que coisa linda, né? A palavra de Deus, ela produz estabilidade. Quando nós obedecemos, né? Estabilidade consiste, está aqui na parte 3.2. Estabilidade consiste em equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade e a qualidade de que é firme. Então, quando nós estamos estabilizados, nós não vamos se atemorizar com qualquer coisa, nós vamos estar firmes. Nós sabemos em quem tem crido. As lutas são grandes, temos dias maus, mas nós estamos estabilizados. Estamos pautados na palavra do Senhor. O vento vai e vem, mas nós sabemos que tem um Senhor que ordena mar e o vento e eles obedecem. Nós temos que estar firme, aleluia, buscando a cada dia viver essa palavra de Deus. Vamos ver isso aqui no Salmo 119, versículo 23. Salmo 119, que nos fala a palavra do nosso Senhor. Versículo 23. Olha só que coisa maravilhosa. Enquanto os príncipes se caluniavam e falavam contra mim, o teu servo meditava em teus preceitos.
Louvado seja o teu santo. Até nos lembra aqui também a história de Daniel, né? Enquanto caluniavam contra mim, contra a minha pessoa, eu já fui vítima disso, meus amados irmãos. Eu já fui vítima disso. Homens maus caluniando, mas eu buscando ao Senhor, meditando nas suas palavras. E o nosso Senhor me deu vitória. Meus irmãos, muitos ficam atemorizados, porque fulano falou isso, fulano aquilo. Mas, meus irmãos, busque viver esses santos mandamentos, a santa palavra de Deus, para que você tenha equilíbrio, para que você seja firme, conforme fala aqui na 3, parte 2. Louvado seja o teu nome. Outra coisa grandiosa, a palavra de Deus é vida, né? 3.3. Aleluia. A palavra de Deus é vida. O salmista declara: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista cria que a palavra de Deus e fonte de vida e renovação, há uma última relação entre vida e a palavra de Deus: ouvir e cumprir e viver. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Nós temos que coisa maravilhosa. Vamos ver essa referência aqui, que coisa grandiosa. Está em Deuteronômio 4, versículo 1. Deuteronômio 4, versículo 1. Olha que coisa grandiosa. Moisés exorta o povo à obediência, que nos diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Aleluia! Deus exorta, fala para Moisés, exorta Israel, para que viva a minha palavra, para que vivam e contemplem, possam tomar posse da herança que eu tenho para eles. Mas é necessário eles viverem os meus mandamentos, as minhas palavras. Então a palavra de Deus, meus amados irmãos, conforme fala aqui o salmista, ela é vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. Coisa linda. Vamos ver ainda outro versículo maravilhoso. Não está na lição, mas eu estava meditando. Efésios 6, versículo 2 e 3. Olha que coisa grandiosa. Efésios 6, versículo 2 e 3. Por isso que o salmista fala que a palavra de Deus é vida. Olha essa coisa linda. Honra teu pai e a tua mãe. E é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas, olha só, muito tempo sobre a terra. Aleluia, primeiro mandamento. Nós vemos que a palavra de Deus é vida. Nosso Senhor deixou essa palavra. Nós vamos em Hebreus também, não é? Hebreus 4, 12. Fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Então, meus amados irmãos, temos que viver essa palavra a cada minuto de nossas vidas. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Essa palavra que é real, não é? Glória a Jesus. Então, que Deus abençoe cada vez mais os irmãos. Vamos buscar essa palavra que é vida, este livro santo que o nosso Senhor deixou para a amada igreja, para os seus discípulos, para o seu povo, para que nós tenhamos vidas, para que nós tenhamos equilíbrio, termos alicerce nesse livro santo. Louvado seja o teu nome, para que nós não viemos nos desviar por qualquer vento de doutrina. Os homens criam aí muitas coisas, parecendo até verdade, usam até versículos bíblicos, mas distorcendo. Então, por isso, meus amados irmãos, nós temos que estar sempre buscando esse livro santo. Ela cura. Aleluia, a palavra de Deus, ela cura. Eu estava fazendo um seminário há uns 15 ou 18 anos atrás,
E eu congregava na Avenida Santa Cruz, em Bangu, na Assembleia de Deus em Bangu, na época do pastor Nilton Pereira, e ele deu um curso para obreiros, e o pastor que estava ministrando aquele curso falou: meus irmãos, os que estiver enfermo, vem aqui na frente para a oração da fé. E eu estava enfermo, fui lá, uma irmã também estava, eu fui curado pela misericórdia de Deus. Por isso que aqui a palavra de Deus fala que ela cura. E o pastor leu o Salmo 107, versículo 20. Vamos ver aqui, Salmo 107, versículo 20. Louvado seja o teu nome. Para você ver que a palavra cura. Aquela mulher estava com artrose, né? E no mesmo momento, ela não podia pegar nada, pegou várias Bíblias com aquela mão que estava com artrose. E ele falou sobre esse versículo em oração. Salmo 107, versículo 20. Vocês veem que a palavra de Deus, ela cura. E falou assim: e enviou a palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvado seja o teu santo e eterno nome. E enviou a sua palavra. Essa palavra cura. Aleluia! Que coisa maravilhosa é a santa palavra de Deus, não é? Glórias a ti. Vemos isso. Louvado seja o teu nome. Na Bíblia toda, é algo maravilhoso. E outra coisa maravilhosa, ela é viva, né? Lá em Hebreus. Eu gostaria, e você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos acompanhando essa aula maravilhosa, que você meditasse mais na palavra do Senhor. Deus tem falado muito comigo também nessa. Temos que buscar mais respaldos. Esse livro santo. Eu gostaria que os irmãos internautas, os irmãos que estão aqui, repetissem comigo essa maravilha. Glória a Jesus. A minha Bíblia, repita comigo, irmão internauta. A minha Bíblia tem 66 livros, com 1.189 capítulos, com 31.173 versículos, com 810.697 palavras. É o melhor e maior tesouro da humanidade, e eu tenho ela em minhas mãos. Aleluia! É o maior e melhor tesouro da humanidade, e nós temos ela em nossas mãos. Louvado seja o teu santo nome. Glorifique a Deus por esse livro santo, por você fazer parte, aleluia, desse seminário teológico que é, aleluia, a Escola Bíblica Dominical. É o maior seminário teológico da face da terra. É a escola bíblica. Não perca, meu irmão, aleluia, de estudar a lição da semana. Esse seminário grandioso que é a palavra de Deus. Nós nos formamos, fazemos base, médico, doutorado, 4, 5 anos, mas a escola dominical, aleluia, ela é até a eternidade em nome de Jesus. É muito bom você fazer seminário, mas a escola bíblica dominical é algo grandioso que você nunca vai parar de aprender, que o nosso Senhor tem sempre algo novo para o seu povo, para a sua igreja. Esse livro é grandioso, tem tudo para nossas vidas. Então que Deus abençoe grandemente meus amados irmãos. Peço ao nosso Senhor que abençoe a amada igreja grandemente, que busque viver essa palavra, medite, coloque em prática. Aleluia! Nós vemos na Bíblia também, no Salmo, aliás, em Josué 1, versículo 8, nós vemos aqui a verdadeira prosperidade. Olha só que coisa linda. Josué, veja só que coisa maravilhosa. Você quer ser próspero? A igreja de Cristo quer ser próspera. Olha só que fala a palavra do Senhor. Aleluia.
não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Então você, para ser próspero, aleluia, medita no livro dessa lei dia e noite. Louvado seja o teu santo e eterno nome. Medite, busque essa palavra linda. Que Deus abençoe a amada igreja grandemente. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que nós possamos aprender mais desse Deus, viver mais desse livro santo. Essa é a oração do seu pastor Moacir. Que Deus abençoe a todos grandemente. Nosso presbítero Diego tem uma palavra. Amém. Paz do Senhor a todos que estão assistindo. Irmãos, eu vou só reforçar o anúncio sobre a reunião que vai acontecer hoje às 16 horas. Então, por solicitação do pastor, ele nos passou uma relação de nomes aqui, e eu vou repetir os convocados para essa reunião, que é o pastor José Cláudio, pastor Moacir, evangelista Jorge Luiz, evangelista Milton, evangelista Cristiane Araújo, diaconisa Eliane, missionária Leila Márcia, presbítero Diego, presbítero Moisés, presbítero Ricardo, presbítero Dionísio, missionária Selma Malheiros e a diaconisa Márcia Serafim. Esses nomes que foram falados aqui, o pastor solicita, tá? Convoca para uma reunião hoje às 16 horas aqui na igreja. Segue uma recomendação para todos os irmãos que venham de máscara. Antes de entrar no templo, como já é de costume, quem participa das transmissões, não entre diretamente no templo, dirija-se ao banheiro, higienize suas mãos, lave, para depois a gente adentrar o nosso templo. Quando estiver aqui dentro, manter a distância de segurança de todos os irmãos que já estiverem aqui. Tá bom, irmãos? Se o seu nome não foi citado, irmãos, não venha. A gente pede para que não venha. Eu sei que as coisas estão começando a engatinhar, a voltar ao normal, mas não venha. A gente pede paciência, compreensão dos irmãos. Então, se seu nome for citado, às 16 horas vai ter início aqui uma reunião pelo nosso pastor que vai estar presidindo essa reunião. Tá bom, irmão? Então, se o nome não foi citado, como está aqui no canto da tela aqui, ó, fique em casa, hashtag comigo, e aguarde a nossa transmissão do nosso culto à noite. Amém. Louvado seja o teu nome. Então, meus amados irmãos, aí está o convite a estarmos hoje em reunião a partir das 16 horas. Nesse momento eu quero impetrar a bênção apostólica. A você que está nos assistindo, recebam a bênção do nosso Senhor. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Que todos digam amém. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Unidos em Cristo, seremos mais fortes. A paz do Senhor, amada igreja.